Se você morasse na Argentina, você teria todo o seu patrimônio na moeda local, o peso argentino? Aquela moeda que vem perdendo o seu poder de compra ao longo dos anos? Principalmente de ano a ano, perdendo mais de 100% aí de inflação, ou seja, perda do seu poder de compra? Ou melhor, vou até mudar a frase. Se você morasse num local onde a moeda já perdeu ao longo do tempo mais de 85%, em alguns casos até 95%, você deixaria todo o seu dinheiro dentro daquela moeda, dentro daquele país? É sobre isso que eu vou falar e te dar alguns argumentos por que você deveria estar comprando Bitcoin, principalmente nesse momento, nesse ano que nós teremos o halving do Bitcoin. E eu vou explicar tudo isso daqui nesse vídeo e vocês vão entender quais são essas moedas que eu estou falando. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Aro, sou investidor no mercado cripto aí desde 2021, também investidor no mercado tradicional há alguns anos e agora também educador financeiro, tentando trazer cada vez mais pessoas aí para investir com segurança nesse mercado cripto, entendendo o que está fazendo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que vocês entendam um pouco mais por que você deveria ter Bitcoin. E está chegando agora, já aproveita para se inscrever no nosso canal, vídeos toda terça e quinta-feira, iguais esses aqui, também lives diárias segunda a sexta, então fiquem ligados aí na nossa programação e bora falar aí do que importa. E se no final você curtir esse vídeo, deixa aquele like, isso ajuda bastante o canal a crescer. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, pessoal, eu fiz essa provocação no começo aí falando sobre essas moedas que perderam o valor de compra ao longo do tempo. E o grande ponto é a gente definir primeiro o que é inflação. Porque quando uma moeda valia, por exemplo, o peso argentino, que em 2023 teve uma inflação aí de 100%, ou seja, de 2022 para 2023, se você tinha 1.000 pesos argentinos, no outro ano ele só comprava aí metade do que ele poderia comprar. Ou seja, se enchia o tanque com 1.000, 2.000 pesos, não importa, você só vai encher metade do tanque porque ele perdeu o poder de compra. Exatamente isso que ocorre com todas as moedas fiduciárias. Mas André, o que é moeda fiduciária? Me explica aí. Então, moeda fiduciária são essas moedas emitidas pelos bancos centrais, independente do país. Pode ser peso argentino, real, dólar, euro e por aí vai. Então, todas as moedas fiduciárias são essas moedas emitidas pelos bancos centrais. E aqui nós vamos comentar, né, um pouco mais sobre esse ponto da inflação e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, o que é o dinheiro? Eu não quero entrar muito nesse mérito aí, nossa, o que é essa definição histórica, apesar de gostar bastante. Resumindo, pessoal, no passado, a população no geral ia trocar, sei lá, uma garrafinha de água igual essa aqui que eu tenho por uma caneta, nem sei se tinha caneta na época, mas ia trocar um item por outro e fazer aquele escambo. E aí os governos começaram a criar o quê? Algo chamado de dinheiro, algo como meio de troca. Então criaram o quê? As moedas, uma moeda que seria de ouro, de prata, de metais. E eles começaram a utilizar essas moedas para trocar. Opa, essa moeda é de ouro, essa moeda é de prata, então essa aqui vale mais do que essa e por aí vai. Então você tinha as moedas e você ia trocando uma coisa por outra. Isso aí lá atrás. Só que acontece, quem emite essa moeda é o que? É o governo. Quem imprime, quem gera essa moeda, quem é? O governo. Então o governo tem um poder muito importante nas suas mãos, que é a impressão, da criação daquela moeda. Isso, historicamente falando, até nos dias de hoje nós temos isso aí. E o que acontece? Quando o governo, digamos que um país cresceu 10% no dia de hoje. Legal, a economia cresceu 10%. Só que em vez de criar mais 10% a mais, já que há um crescimento da economia, ele criou 100%, ele dobrou a quantidade de moedas. E aí o que isso vai gerar? Inflação, porque o crescimento foi de 10 e você gerou o dobro de moedas que você já tinha, muito acima do crescimento econômico. Então isso vai ter muito mais moedas que no final das contas vão valer menos, já que tem muita moeda circulando e o crescimento não acompanhou. Então gera essa famosa inflação. E lembra quando eu falei aí no exemplo, lá no começo, que eu falei de duas moedas? Vou compartilhar a tela para que vocês vejam quais eram essas moedas que eu estava falando. Essa primeira aqui é o nosso real, pessoal. Nosso real, isso aqui está desatualizado, mas eu peguei porque eu gosto dessa imagem que o Fernando Urrich fez e ele publicou no seu ex-Twitter. Então é o seguinte, em 2021, o real, pessoal, que nasceu lá em 1994, em junho de 94, a gente vê que ele valia R$100 essa nota. Essa nota valia 100. Só que em abril de 2021 ela já valia R$14,42. Ou seja, o que você comprava com R$100 ali, valia R$100, hoje você só consegue comprar algo, ou seja, R$14,42. Então se você enchia o tanque do carro com R$100, fazia uma compra do mês, hoje essa nota, se o cara segurou no colchão, essa nota é de R$100, ela não mudou nominalmente. Porém, ela só vai comprar algo o que R$14 comprava lá atrás. Só que nós já estamos em 2024. Isso aqui estima-se estar valendo em torno de R$12. Ou seja,
R$ 12 que você comprava lá atrás, comprava 12 Kinder Ovos, por exemplo, lá em 1994, que era R$1, entreguei minha idade aqui. Foi há 84 anos. Mas, pessoal, hoje você compra o quê? Muito menos Kinder Ovos, com R$100. Então, esse é o grande ponto. Com R$100 você comprava 100 Kinder Ovos e agora você pode comprar apenas 12, 13 Kinder Ovos. Esse é o grande ponto, tá? Então, pessoal, esse é o grande segredo. Isso aqui é a perda do poder de compra. Mas aí muita gente vai falar pra mim, André, não, peraí, você falou de ficar na moeda, mas eu tenho meu patrimônio dolarizado. Eu utilizo o dólar. Legal, pessoal, acho que o dólar é uma moeda mais forte que o real. Porém, aqui está o gráfico do dólar. Assim como o real, ele também perdeu seu poder de compra. Então é engraçado que o pessoal acha, sim, hoje comparado ao real, hoje o dólar é mais seguro. É uma moeda que é mais, vamos falar assim, mais forte. Porém, entretanto, ela já perdeu muito valor ao longo do tempo. E principalmente aqui, quando a gente teve em 1971, que foi o fim do padrão Bretton Woods, que foi o seguinte, o presidente Nixon naquela época tinha um padrão onde você poderia converter o seu dólar em ouro, ou seja, existia um lastro por trás. E desde então, com esse fim do padrão ouro aí do Bretton Woods, a gente não tem mais lastro para o nosso dinheiro, ou seja, nenhuma moeda fiduciária tem lastro. Hoje o lastro é na confiança do ou dos governos. Então esse é o grande ponto. E a gente recentemente passou aí por um momento de muita inflação, principalmente pelo Covid. Então governos pelo mundo, o dólar, real, entre outras moedas, e o governo imprimiu muito para realmente precisava gastar dinheiro. E aí qual é o ponto? Quando o governo ele tem uma moeda ali, ele tem a impressora do dinheiro, inclusive quero que coloque aquele meme do Jerome Powell imprimindo dinheiro, que é o nosso presidente do Banco Central americano. O que acontece? Nesse momento o governo tem o poder, ele pode imprimir a moeda. Então ele pode falar, peraí, eu tenho que gastar, não tenho dinheiro. Opa, vou imprimir. É mais ou menos isso que acontece. Só que ele imprimiu muito, muito, muito e aí vai perdendo o valor de compra, ou seja, inflação ocorre. É o que a gente está passando nesse momento aí de recuperação do momento aí com subida de juros para combater a inflação que foi gerada pela impressão de dinheiro no final das contas. E continuando aqui, eu vou até pegar esse livro para mostrar, recomendar para vocês que gostam de livro, A Desestatização do Dinheiro, que foi escrito pelo Friedrich Hayek, um economista. Foi nos anos 70 que ele escreveu esse livro. Esse senhorzinho aqui, depois a gente coloca até mais, olha que fofo. Só que acontece, esse senhor ganhou sim um prêmio Nobel da Economia por esse livro. E ele já falava nos anos 70 que o governo, porque isso aqui é lá de trás, como eu falei, quando foi criado o dinheiro. Isso é um problema e ele defendia uma moeda descentralizada do ponto de vista do governo não controlar, uma moeda privada. Então esses problemas, pessoal, foram lá atrás que a gente tivesse a inflação do dinheiro e tudo mais, e isso serviu de base sim para a criação do Bitcoin. E agora sim vou começar a falar um pouco do Bitcoin, já entendendo que os nossos governos, pessoal, eles podem imprimir dinheiro a qualquer momento. Digamos que o governo tem uma dívida, ou seja, você deve para alguém. E aí você deve um dinheiro e o que você faz? Espera aí, eu vou te pagar. Por quê? Você vai lá imprimir dinheiro. Só que o que acontece? Gera inflação. E aí o governo, não importa se é de direita ou esquerda, ele não está nem aí, ele só quer garantir o seu mandato e resolver o problema naquele momento. O próximo governo que pague os juros. Eles não estão nem aí, que a inflação, ele que vai combater a inflação, nem sei se meu mandato vai estar lá daqui 4 anos. É mais ou menos isso que ocorre no Brasil e no mundo. Então muito cuidado aí para você defender governo, ser um idiota. Defenda o seu dinheiro, pessoal, defenda o seu poder de compra. E é por isso que eu vou falar do Bitcoin agora. Porque pode ser sim uma saída para que você veja aí ao longo do tempo o Bitcoin. Eu vou explicar um pouco da sua história, mas para você entender, até baseando aqui no que o Hayek escreveu nesse livro, para a gente entender um pouco do que o Bitcoin é, baseado nesses princípios. Beleza. E contando um pouco da história do Bitcoin rapidamente, o Bitcoin foi uma moeda criada por Satoshi Nakamoto em 2008. Foi criado, na verdade, seu white paper, vamos falar assim. Foi criado no papel ali o que seria o Bitcoin. Então, ele foi criado no meio da crise do subprime. Inclusive, deixo aí o convite para que vocês entendam um pouco melhor dessa crise com o filme A Grande Aposta, que é o filme que mostra aí, com ótimos atores qual foi essa crise de 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos. Então, ela foi criada uma moeda nesse momento. E essa moeda que Satoshi Nakamoto, que nós não sabemos quem é até hoje, ela foi criada para ser uma moeda aí programável. Ou seja, em 2009 começaram a realmente
a criar, transferir essas moedas e a gente começou a ter uma moeda privada. Só que Bitcoin, moedinha de internet, ninguém deu atenção e por aí foi. Então eles começaram a criar, só que qual que era a grande característica do Bitcoin que está até hoje? Ele é uma moeda descentralizada, ou seja, não tem um governo, uma instituição emitindo. Ele foi programado, ele foi escrito em código dentro da tecnologia blockchain, que a gente fala muito nos dias de hoje. Ou seja, a blockchain foi o que deu esse, de certa forma, um lastro, não monetário, mas um lastro de confiança, porque o código está lá. Então o Bitcoin foi criado para ter até 21 milhões de unidades, ou seja, 21 milhões de Bitcoins, que não é um número finito, que deve chegar lá para 2140 no final da sua emissão. Então logo no começo emitiam para cada bloco aí da blockchain 50 bitcoins. E a cada 4 anos tem um evento chamado Halving, que nós teremos inclusive agora em 2024, que a gente vai cortar a recompensa, ou melhor, a geração dos bitcoins são criados por bloco, por dia, por aí vai. Então o que acontece? Essa moeda criada lá atrás em 2008, em 2009 começou a realmente operar, as pessoas começaram a trocar um dinheirinho da internet que não valia nada. E começaram a trocar e a cada bloco, ou seja, a cada 10 minutos gerava mais 50 bitcoin, mais 50 bitcoin, passaram-se 4 anos, aí depois começaram a gerar 25 bitcoins, foi diminuindo, 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 e aqui estamos para o próximo evento chamado Halving. E eu já vou mostrar para vocês aí mais ou menos quanto que a gente está para o próximo evento, que deve ser lá no mês de abril. Pronto, aqui está a tela do Halving, pessoal. Então, mais ou menos aí 77 dias, não tem a data exata, porque vai depender de blocos, mas lá para dia 15 de abril a gente já vai saber melhor aí quando que nós teremos esse evento. Então, o que vai acontecer? Hoje, a cada bloco, ou seja, a cada 10 minutos mais ou menos são gerados 6,25 bitcoins para pagar os mineradores que aprovam. Então, como eu falei, o Bitcoin foi criado para ser essa moeda descentralizada. Pessoas aprovam as transações ao redor do mundo com seus computadores. E essa força computacional nos dias de hoje é uma força computacional mais, vamos falar assim, mais profissional a parada. Não é no meu computador aqui de casa que vai minerar, que vai aprovar. Então, tem grandes empresas fazendo essa parte de mineração dos bitcoins, mas o interessante é vocês entenderem que o Bitcoin ela tem uma inflação. Lembra que a gente falou de inflação da moeda? Que os governos podem imprimir a qualquer momento? O Bitcoin não. A gente tem essa inflação, ou melhor, até desinflacionário. Não é deflacionário. Deflacionário seria reduzindo a sua oferta. Mas pelo contrário, ainda estamos com aumento monetário de Bitcoin, só que ele vai cair de 6,25 para 3,125 Bitcoin. Ou seja, vai emitir menos bitcoins, ele vai ficar mais escasso. Então ele tem um número finito. A cada 4 anos você aumenta a escassez, cortando pela metade a sua emissão. E com isso os mineradores que aprovam as redes e tudo mais, eles vão receber menos do dia para a noite. Então é uma moeda que pode realmente ganhar valor ao longo do tempo. E se você colocar o gráfico na tela do Bitcoin, eu nem vou colocar aqui para não humilhar as moedas. Diferente da moeda fiduciária, a gente pode ver o Bitcoin sempre aumentando seu valor ao longo do tempo. Então se você pegar a cada halving quanto custava o Bitcoin, você pode ver uma grande evolução ao longo do tempo. E aí eu volto para aquela pergunta, você prefere ter todo o seu patrimônio numa moeda que já se desvalorizou mais de 85% ao longo do tempo, e uma moeda que já desvalorizou mais de 95%, ou você prefere ter pelo menos parte em uma moeda que está aumentando o seu valor ao longo do tempo, que diminui sua inflação, que ninguém pode gerar do dia para a noite? O que você prefere? E é por isso que é uma das características do Bitcoin que a gente fala da sua escassez, que outro ponto também bem interessante é que nenhum governo pode confiscar se ele estiver dentro de uma carteira de cripto. Isso aconteceu na guerra da Ucrânia, onde as pessoas saíram somente com Bitcoin, porque todo o governo que tinha no banco, em corretoras e tudo mais, foi confiscado pelo governo. Assim como, se você tivesse o dinheiro na época do Collor, pergunte aí para alguém que realmente teve seus bens confiscados na poupança, se essa pessoa tivesse uma moeda, ou pelo menos uma opção, de alguma coisa que o governo não pudesse confiscar, se ela não deixaria. É a mesma coisa que eu falo aqui com o Bitcoin. E eu vou mostrar uma reportagem que saiu há semanas atrás sobre a Venezuela, que o corretor estatal venezuelana encerra as operações, transformando os Bitcoins dos clientes na verdade, em Petro, uma moeda venezuelana. Ou seja, Bitcoin para mim, Petro para vocês. Ou seja, pessoal, quando está numa corretora, você tem que entender que o governo vai ter ação dentro daquele país.
Então, se você quer ter seus bitcoins seguros e nenhum governo para realmente pegar seus bitcoins, confiscar, fazer qualquer coisa, tenha ele em uma carteira de cripto, mesmo que seja uma carteira online, ou você vai ter uma Ledger da vida, uma Trezor, não importa. Inclusive teve os vídeos aqui falando sobre essas transferências aqui no canal, mas o importante é você entender, além dessa característica que a gente vê desinflacionária do Bitcoin, a gente também tem algo que é você ter de fato a sua custódia, um bem que nenhum governo pode confiscar. Então pessoal, a ideia desse vídeo, principalmente para quem está começando no mercado, é entender que nós temos as moedas fiduciárias aí, diferente do que a gente imagina, tem R$1 milhão. Pessoal, R$1 milhão há 10 anos era uma coisa, valia uma coisa. Hoje R$1 milhão vale completamente diferente, ou seja, o poder de compra é muito menor. Da mesma forma que R$100 abastecia o combustível de um carro e hoje você não consegue abastecer. R$1.000 você comprava muitas coisas, várias, sei lá quantas coisas você podia comprar. Hoje talvez já não vai comprar tantas coisas assim, porque realmente o real e qualquer outra moeda vem perdendo o seu dinheiro aí, seu poder de compra ao longo do tempo. Então pense em Bitcoin, pense em outras moedas que você pode ter, principalmente moedas vão de encontro a esse livro aqui que o nosso Friedrich Hayek falava, desestatização do dinheiro, opções onde você não vai depender de governos, porque não importa se é da direita ou da esquerda ou do meio, o importante é que eles vão sempre ir contra aí você, pessoal. Esse é o grande ponto. Quem vai pagar somos nós, população. Então tenha um pouco, cogite ter um pouco de Bitcoin. Aproveite que teremos o halving muito em breve, ele vai ficar mais escasso e veja como foi a evolução do Bitcoin ao longo do tempo, ao longo dos halvings. E daqui 4 anos vai ficar mais escasso e mais escasso, então quem sabe vale ter um pouco de Bitcoin, principalmente agora que você tem aí ETFs e tudo mais, mas pense em ter o seu Bitcoin e fazer a custódia, principalmente para ficar livre dos governos. E se curtiu esse vídeo, pessoal, deixa aquele like aí no final e aproveite aí para se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E aí espero que vocês tenham entendido um pouco mais aí do porquê que eu invisto em Bitcoin, porquê que eu acredito, isso só um ponto, falando do Bitcoin como moeda, sem falar da tecnologia blockchain, entre outras inovações que eu vejo que são inevitáveis, pessoal. Mas é isso, então um grande abraço e te vejo no próximo vídeo, até mais.